Continuando o segundo vídeo aqui sobre a Eucaristia. Como eu falei, a Eucaristia ela é prefigurada no Velho Testamento. Pô. Não tem como distinguir e desprezar a Eucaristia. Ó. O próprio Jesus diz como a Eucaristia é indispensável para a salvação. É porque quem instituiu a Eucaristia não foi homens, cara. Foi o próprio Cristo. E transmitiu aos seus discípulos, aos apóstolos que ele escolheu. As apóstolos 2 ali desce o Espírito Santo, as apóstolos 2:42 ali tá ali na comunhão, na fração do pão. Então, é indispensável. Quem instituiu isso aqui foi Cristo e transmitiu para os seus apóstolos. Quem nega isso aqui está negando a verdade, a igreja que Cristo fundou, a única. Olha só, João 6:53, ó, protestante, quando leia isso, ele enlouquece, né? Porque a Eucaristia é só uma lembrança. Olha só, para o protestante a Eucaristia é uma só lembrança. Quando ele lê esse versículo aqui, João 6:53, ele vai distorcer, cara. Ele enlouquece porque está explícito na Escritura. Quem está dando esse testemunho são as testemunhas vivas de Cristo. Que estava ali na hora, Mateus 26:26, que Cristo instituiu isso. Fazer isso em memória de mim. Certo? Indispensável. Quem nega isso aqui para escutar esses doutores protestantes está negando que Cristo transmitiu para os seus apóstolos. Infelizmente, cara. Vamos provar que Jesus não disse que é uma só lembrança. Jesus disse que é o corpo dele. Ó. Quem é atualizado, né? João 6:54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, ó, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Olha só. Bem claro, cara. Então Jesus não disse que é um simbolismo da carne, né? Ele disse que come a minha carne. Por isso, nós católicos, o primeiro século, era acusada pelas seitas judaicas, etc., de canibais, né? Porque não entendia a transubstanciação, não entendia o milagre. Você come a carne de seu Senhor, mas é o próprio Cristo quem fala, ou quem ele diz, mas quem come a minha carne, né? No versículo 6:55, pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, é só, permanece em mim e eu nele. Aqui já mostra a unidade, certo? Olha só. Você vai trocar isso por um suquinho de uva? Você vai trocar isso aqui por um pãozinho que ia comprar na padaria? Que nem são sacerdotes para consagrar isso aqui? Se apartaram? Oh, pelo amor de Deus, cara. Por isso que o demônio ele enlouquece, usa essas bocas desses doutores. Interessante, no final, todos abandonam Jesus, né? João 6:6, João 6:66. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, né? Ou seja, a Eucaristia se escandalizou, porque Cristo crucificado é escândalo. É loucura, como diz lá em 1 Coríntios 1:23, né? Nós pregamos Cristo crucificado. Loucura para os judeus, escândalo para os gentios, né? Olha só, Jesus, aquele Jesus disse bem claro, tanto Jesus e tanto a Escritura, tanto seus discípulos, é bem claro. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu, permanece em mim, né? O interessante, uma das refutações que tentam fazer a igreja é que é que o termo usado aqui foi fogos. Dá um pause aqui, meu filho tá me chamando. Voltando aqui, ó, fagos, né? O termo usado aqui foi fagos. No começo foi fagos. Fagos é de comer. Fagos realmente tem um sentido ambíguo, né? Pode ser comer, pode ser comer no sentido ambíguo, sendo
que depois o evangelista São João mudou para o termo o trogos, que é comer, literalmente, sem sentido ambíguo, né? Então Jesus é bem claro que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, pois minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Cristo está deixando bem claro esse termo. Aí vai ter herege que vai distorcer isso aí. Vai ter herege que vai desprezar essa realidade que o próprio Cristo que está falando. Então, você está colocando que Cristo em contradição. Essas igrejas vindas de homens, certo? Então é bem claro aqui a questão da Eucaristia. Por isso, São Paulo, em 1 Coríntios 10, 17, já que há um único pão. Nós, embora somos muitos, um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Ó. Paulo é bem claro. É um só pão, um único só pão. Só existe um só pão. A ceia de outras religiões são apenas uma representação, porque Paulo está deixando bem claro, é um único pão. Certo? Um teatro, né? Eucarística, né? Teatro. Eucaristia só existe uma na igreja que Jesus Cristo fundou, né? Que é bem claro, que é o sacerdote que faz essa atualização, etc. De acordo com o Velho Testamento. A mais, o sacrifício aconteceu uma vez, ele não pode ser atualizado. Vocês estão crucificando Cristo de novo. Ele chega a acusares da igreja, chegaram ao ponto de fazer essa acusação para gente, mas vejam que interessante, né? O próprio Jesus diz que o sacrifício vai ser atualizado. Lá, quando ele diz, isto é meu corpo, ele disse fazer isso em memória de mim. Tanto em Lucas 22, 19, em Mateus 26, 26 e Marcos 14, 22, o termo fazer isso em memória de mim. A prova aqui, para não ter brecha, o próprio Jesus diz que isso é atualizado. Por quê? Fazer isso em memória de mim. Confiado a quem? Quem está ali? Ó, tanto São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São uma testemunha viva. E São Paulo também. Em 1 Coríntios 1, 10, 17. Ou 1 Coríntios 11, 23. O termo grego usado aqui em fazer isso em memória de mim foi o termo anamnese, porque o grego é muito profundo. Então, para a língua atuais, tipo em português, espanhol, não fica muito fácil traduzir, né? Diz fazer em memória de mim. Ou mero na Bíblia espanhola, vê, mas no grego o termo anamnese significa tornar-se atualizado, como sacrifício era atualizado no Velho Testamento. Né? Que era a celebração do Sicarol, que era uma atualização no grego. No Novo Testamento tem um termo anamnese, que quer dizer tornar atual. Olha só que interessante, cara. A maior prova para não deixar brecha, dúvida, contra os inimigos da igreja, acusadores, etc. Não brecha, né? Nenhuma, é que no grego existe outro termo usado para lembrança. Normal, né? O termo usado é um neumon, né? Que é usado para lembrança. Normal, tanto que o próprio Jesus usou esse termo em Mateus 26, 13, quando ele disse que a mulher do perfume que derramou o bálsamo, quando ele disse que ela ia ser lembrada, ele não usou o mesmo termo da Eucaristia. Ó. Olha só que interessante. Ele usou o termo aminemon, porque era uma lembrança normal. Para a Eucaristia, olha só que interessante, pô. Ele já usou outro termo. Ele usou anamnésia, que não é uma simples lembrança. O termo atual,
mais uma vez, Jesus também, no Evangelho de Mateus, o termo lembrança. Normal, quando ele fez não lembrar da multidão, multiplicação dos pães, lá em Mateus 16, 9, o termo usado por São Mateus, limelnon, né? Mesmo termo que ele usou com a mulher aqui do bálsamo, né? Simplesmente uma lembrança. Diferente do termo usado a Eucaristia. Então, para a Eucaristia, Mateus usou o termo específico, anamnese, o termo atual. Então, o mesmo evangelista aqui usou o termo diferente para lembrança, em Mateus 26, 26. Ó. Olha só que interessante, cara. O termo para simplesmente uma lembrança usou mneumon. Simples, normal. Para a Eucaristia, ele usou, olha só, para aqui, ó, simplesmente aqui do fluxo, da mulher de fluxo aqui, ó, ele usou o mesmo termo. Da Eucaristia, ele usou o termo mnemon, porque era uma lembrança normal. Para a Eucaristia, ele usou anamnese, ó. Olha só, não é simplesmente uma lembrança. Simplesmente uma lembrança aqui, ó, para Mateus 26, 13. E aqui em Mateus 16, 9. Simplesmente uma lembrança. Mas para o que a Eucaristia, ele usou um termo diferente, um termo específico. Por quê? A Eucaristia é atualizada. Para a Eucaristia, ele usou a anamnese, ó, que não é simplesmente uma lembrança, né? Então, para a Eucaristia, Mateus usou o termo específico, anamnese, tornar atual. Ó. Então, o mesmo evangelista aqui usou o termo diferente para lembrança em Mateus 26, 26. Farei isso em memória de mim. Ele usou o termo anamnese para sempre lembrança, como a mulher do perfume. E a lembrança dos pães, ele usou anamnese. Então, não tem brecha, é atualizado sim. Olha só, cara, olha os termos para simplesmente uma lembrança e uma lembrança eterna. Será celebrado cotidiano, certo? No Velho Testamento já tinha várias profecias que falavam da Eucaristia. Vários profetas deixaram bem claro que ia ser um sacrifício diário, atualizado diariamente em todas as nações. Jeremias foi profetizado que ia ver, o profeta Jeremias, um só sacrifício diariamente. Jeremias 33, 17, 18. Está profetizando a era messiânica, né? Só pegar a Bíblia de Jerusalém, está falando da promessa de restauração. Então, profetizando a nova aliança, Jeremias 33, 17, 18. Está falando não do Velho Testamento, mas sim do Novo Testamento, a chegar à descendência de Davi. Fala de um sacrifício diário, todos os dias. É bem claro, né? Em cada momento está sendo celebrado a Eucaristia. Em cada segundo, um lado da terra está escuro, outro está claro. Um lado, o ponto está dormindo. Do lado do povo está acordado, segundo, certo? Está sendo atualizado o sacrifício de Cristo, uma Eucaristia, etc. Como diz Jeremias 33, 17, 18, certo? Cada momento aqui, em Jeremias 33, 17, 18, já prefigurado o sacrifício. Diariamente, só na Igreja Católica. Só na igreja que Jesus fundou. Ele fundou uma só igreja, né? Mateus 16, 18. Outra profecia que vai só haver um tipo de culto. Olha só, cara. Um só tipo de culto, né? A Deus. Poderia ter vários cultos a Deus? Não, só um culto. Que é a Santa Missa. Em Malaquias 1:11, todo lugar será oferecido incenso. Olha só. Qual é o único culto que tem incenso? Igreja Católica. A Santa, né? Igreja Católica Santa, né? Faz queima de incenso. Outra
coisa, no Velho Testamento o sacrifício era oferecido somente em Israel. E era anual. Jeremias 33:18. Fala de um sacrifício feito todos os dias. E aqui, Malaquias 1:11, fala de um sacrifício que é em todo lugar. Diz aqui, em todo lugar será oferecido o meu nome, um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Só na Igreja Católica, só na Santa Eucaristia, na Santa Missa do Senhor, que se realiza essa atualização, essa proeza instituída, fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e proclamada pelos seus discípulos. Já falamos aqui Levítico 7, Levítico 12, Levítico 13, em Apocalipse 12, 7, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Apocalipse 7, é só, para finalizar, 7, 12, ó. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra e poder, força aos nossos Deus pelo século do século. Amém. Cara, que interessante, pô. Essa é a riqueza da Igreja Católica. O maná prefigura a Eucaristia. A Arca da Aliança prefigura Nossa Senhora. Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. O óleo ungido, prefiguração do Espírito Santo. O sacerdote ali, araônico, prefiguração dos sacerdotes do Novo Testamento. Cristo é o sumo sacerdote. É simples por entender isso. Quem despreza isso, cara, está desprezando a própria realidade que Cristo instituiu e confiou à sua igreja, pô. É um só culto. Não pode ter várias igrejas, vários cultos. Porque é um só culto, cara. As comunidades que estão em todo o mundo, de um lado da terra, está claro, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Está sendo oferecido uma hóstia sacrificada, um sacrifício. Atualizando o sacrifício de Cristo, através da Eucaristia, o sacerdote. Aqui no Brasil escureceu, no Japão está de dia. Lá está sendo celebrado uma Santa Missa, sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Por todo lugar, cara. Em todo momento agora está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Uma Eucaristia. Jeremias 33:18 e Malaquias 1:11. Simples entender isso. Simples, pô. Não tem como, não tem brecha, pô. Tá na Escritura, pô. Na Escritura. Simples, pô. Não tem como. Prefere escutar homens. Simples. Lucas 22:19, ó. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, ó. Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto, para a gente entender essa graça, esse mistério eucarístico, cara, a presença de Cristo real ali na Santa Missa. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.